Olá, satisfação em estar mais uma vez aqui conversando nesse podcast Fala UPE, hoje com a presença do meu amigo professor doutor Ademir Nascimento, professor da FECAP, né? Doutor na área de administração, é professor associado e livre docente da UPE, coordenador da pós-graduação em gestão escolar da Universidade da UPE, na modalidade à distância, e também, né, desenvolve pesquisas relacionadas à gamificação e jogos para a educação. Professor, antes da gente começar a conversar, né, eu queria lhe deixar à vontade para se apresentar. Já fiz uma breve apresentação, se apresentar mais uma vez e dar um pontapé bem rápido, né, a respeito dessa área de especialização que eu particularmente entendo que ela é extremamente importante, tendo em vista algumas experiências que eu já tive, não como gestor de escola pública, mas atuando, né, e participando de alguns eventos com esses profissionais e vejo a importância e a necessidade de uma capacitação, uma formação nesse nível para o curso de gestão escolar. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, sou o Ademir Nascimento, né, como foi apresentado. Obrigado, Álvaro, aí pela apresentação. Na verdade, eu sou de Aracaju, mas estou aqui em Pernambuco já há 12 anos. Que Foi bom. quando eu vim para a UPE. Eu comecei trabalhando lá no campus Mata Sul, em Palmares. Vim há uns 2 anos para cá, para Recife, para o campus da FECAP. Legal. E passei um tempo aqui na DERE também, coordenando o curso de Administração Pública, o bacharelado. Conheço perfeitamente. E é Tive experiência de quase 8 anos ou mais na coordenação da tutoria do curso. Comecei aqui com o professor Renato. Vale a pena. Perfeito. Pronto, passei 5 anos e assim que terminou o bacharelado, eu estava preparado para voltar a ficar lecionando apenas, mas aí o professor Renato veio com esse desafio da gestão escolar para a gente poder pilotar a primeira turma aqui em Pernambuco, na verdade no Brasil, né? Pilotar aqui na UPE, a primeira turma de gestão escolar. Eita. Então a gente embarcou lá para Brasília para conversar com o pessoal da CAPES e do MEC Isso. e montar essa proposta aí dessa turma que acabou agora, finalizou agora em março, né? A primeira turma? Foi a primeira turma que finalizou agora em março. Então tem muita coisa para a gente começar a extrair aqui, professor, Tem. da nossa conversa. Antes de a gente começar a fazer aqui um ping-pong, né, com algumas questões, eu queria só fazer uma pequena introdução, né, a respeito desse curso de gestão escolar, que eu sei que, claro, o senhor vai aprofundar, mas trazer um pouquinho, né, para as pessoas que vão estar nos assistindo, nos ouvindo nesse pequeno podcast, falar um pouquinho do que é, né, o curso de gestão escolar, né, que é um curso oferecido pelo MEC, através do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, que é um grande guarda-chuva, né, onde abriga um conjunto de outros cursos nessa área de gestão. O objetivo central do PENAP é formar, né, e qualificar pessoal em nível superior, visando o exercício de atividades gerenciais, possibilitando que esses gestores intervenham na realidade social, política e econômica, contribuindo para a melhoria da gestão das atividades desempenhadas pelo Estado brasileiro no âmbito federal, estadual e municipal. Além do bacharelado em administração, da qual, né, o senhor também já conhece, já teve essa experiência aqui, o PENAP atualmente é composto por 4 especializações na área pública, sendo as 3 iniciais gestão pública, claro, não poderia deixar de ser, gestão pública municipal e gestão em saúde, que são outros 3 cursos que também aqui a universidade oferece. E, claro, com acréscimo em 2020 da especialização em gestão escolar, onde hoje o senhor aqui exerce a função de coordenação. Então, professor, mais uma vez, seja bem-vindo, e aí vamos começar a conversar um pouco sobre algumas particularidades que abriga esse curso. Primeiro, como é que foi, né, identificada essa demanda para a oferta desse curso pela UPE? Perfeito. Na verdade, a gente foi procurado, né, pela CAPES na época para que a gente ofertasse uma turma piloto. O curso tinha sido criado em 2020 e aí, como a CAPES atua a nível nacional, ela escolheu 5 instituições que trabalharam juntas para criar o projeto pedagógico
E ela queria uma sexta que não fosse nenhuma dessas 5 para poder rodar uma primeira turma. Ver se esse projeto pedagógico ele estava condizente, que a gente poderia ajustar. Então, do finalzinho de 23 ali, outubro de 23 até agora, a UPE foi a única universidade no Brasil que rodou a primeira turma e a gente terminou um relatório para poder justamente propor uma série de modificações, o que é que Olha, poderia aperfeiçoar nesse projeto. Mas ele surgiu de uma necessidade muito grande do MEC. O MEC, assim, tinha uma reclamação constante e válida. Muitos professores que são da área de licenciatura, eles assumiam eventualmente a correto, função de um diretor. correto. E aí, numa escola pública, né, do município, do estado ou federal, ele vai ter que lidar com licitação, com prestação de contas, com gestão de pessoas, com uma série de outras questões que a formação da graduação dele Não oferece. não oferecia. Então, eles demandavam muito da CAPES essa formação. Foi mais ou menos o que aconteceu também no gestão de saúde, né? Uhum. Muitas pessoas da área de enfermagem, medicina, etc., assumiam funções Administrativo. de gestão e tinham que saber sobre o sistema SUS, recursos SUS e etc. E aí se criou uma pós-graduação nesse sentido. Então, essa de gestão escolar, ela é uma demanda, na verdade, nacional, dentro aí do PENAP, né? E a gente, na UPE, a gente rodou a primeira turma para poder ver o que é que dava para aperfeiçoar no projeto pedagógico deles. Ah, legal. E você me fez lembrar uma observação que eu sempre fazia, né? Enquanto professor em sala de aula, num curso de enfermagem, dando a disciplina de introdução à administração. Sim, E aí eu sim. dizia aos alunos, e os alunos diziam, mas professor, para que administração no curso de enfermagem, tá uma instituição privada? E aí eu dizia, olha, vocês com a mais absoluta certeza amanhã vão se lembrar da importância e da necessidade, porque muitos dos que estão aqui não vão apenas atuar apenas como enfermeiros, mas amanhã vocês poderão ser empreendedores, donos de hospitais, donos de clínica, no Sim, próprio hospital que estarão trabalhando, vão precisar trabalhar na coordenação, então vão precisar saber o que é gestão de pessoas, né? sim, sim, sim. Vão precisar, em algum momento, trabalhar com a parte relacionada à administração de materiais, o que é importante, né, comprar, quando comprar, onde comprar. Então, com certeza, isso vai ser aplicado na vida de vocês. Então, o processo da gestão ele é fundamental. E de vez Sem em dúvida. quando eu me encontro com esses ex-alunos e eu digo, e aí, como é que foi? Professor, o senhor estava certo. Eu hoje em dia passo praticamente 50% do meu tempo administrando e 50% atuando profissionalmente. Então, Agora ele consegue enxergar, né? consegue enxergar. Então, essa colocação, essa observação dessa demanda, ela é extremamente coerente, né? Porque é o que a gente normalmente enxerga e consegue ver muitos profissionais que, claro, não é culpa deles, eles são Isso, convidados para exercer claro. uma função de natureza gerencial, onde, na verdade, toda a formação básica dele foi numa área específica, não é? Sim, Ou, sim. ou geografia, ou matemática, ou química, ou física, e aí ele se depara, né, agora como gestor, e não é Sim. fácil, né? A gente Exato, sabe que exato. não é fácil, principalmente quando você começa a administrar recursos parcos, né? Que seja ele Exatamente. federal, estadual ou municipal. Mas, Ademir, veja, segunda questão que eu estou trazendo aqui para ti. Ele está sendo, né, esse curso, ele está sendo ofertado em quais polos da UPE? Quais são os polos que hoje oferecem o curso de gestão escolar? Pronto. Na primeira turma, a gente teve ali um caso excepcional que a gente conseguiu funcionar de uma maneira diferente do que é o edital. Então, a gente conseguiu, numa única turma, estar em 15 cidades ao mesmo tempo. 15? 15 cidades. Então, pronto. A DED hoje, né, aqui da UPE, ela está em 16 polos. É. Então, tirando Fernando de Noronha, a gente estava em todos os outros polos com essa turma. Foram 10 vagas ali por turma. A gente formou, ao total, agora, acho que cento e poucos alunos. Sempre tem uma desistência, né? Mas a Perfeito. gente conseguiu formar em todas as 15 cidades, né? Então, de Afrânio lá na ponta até aqui Jaboatão dos Guararapes, Uhum. a gente teve turma. Nessa segunda turma, que começou agora em abril, a gente já teve que se enquadrar no modelo normal do edital, que são Certo. 30 vagas por polo, 5 polos, né? Uhum. Então, a gente começou agora com Jaboatão, Gravatá, Palmares, Triunfo e Sertânia. A gente está com esses 5 polos. E a gente já está com uma sexta turma, deixa eu pegar só a colinha aqui, Uhum. para agosto do ano que vem, que vai ser nos polos de Afrânio, Floresta, Ouricuri, Santa Cruz do Capibaribe e Tabira. E como é que está sendo a participação, o interesse?
Foi bem procurada, foi bem procurada. A primeira turma, como a gente estava rodando o projeto pedagógico original, ela era travada só para quem estava atuando como diretor de uma escola Ah, do tá, certo. município ou do estado. Ah, tá. E a gente teve um certo receio, né? Porque 150 vagas para um público tão restrito, né? Uhum. Mas a gente teve mais de 200 inscrições em 2023, mesmo com o perfil de quem estava ali atuando como gestor escolar ou gestor adjunto, né, que é o vice, Uhum. mas a gente conseguiu isso. Na segunda turma, a gente conseguiu flexibilizar. Então, a prioridade ainda é para quem é o gestor que está Para atuando quem no, está em efetivo em exercício. efetivo exercício. Porém, havendo ali ociosidade das vagas, a gente pode chamar professores ou o público interessado de uma forma geral, não tem problema. E a gente também teve, acho que quase 300 inscrições esse ano. Então, para 150 vagas novamente. Uhum. Então, mesmo rodando em 5 polos agora, né, ao invés dos 15, então a procura tem sido muito grande. Tem sido uma satisfação assim conseguir atender tanta gente e já ter as próximas turmas ali Comprometida, interessada, de gente, né? comprometidas, já E muita empolgadas. gente de fora aqui do estado? Nos polos que eles são polos ali perto da fronteira, né, normalmente você vai ver. Então, a Frânio ali você acaba tendo alguém que é do Piauí, Sim, alguém sim, que é da Bahia, às sim. vezes. Mas o público, majoritariamente, é É pernambucano. É pernambucano. pernambucano, pernambucano. Ah, que legal, que bom. Bom, aí qual o público-alvo, né, dessa especialização? Basicamente, seriam professores, né, que estariam no exercício da atividade de gestão escolar. Isso. Hoje a gente é mais flexível, né? Hoje é prioritariamente para eles. Mas assim, ó, Ademir, eu não estou hoje como diretor, queria ser diretor um dia. Então você se inscreve, havendo ali vagas, como são 30 vagas por polo, geralmente a gente consegue chamar. Então, polos que são é, mais de regiões mais afastadas, como Sertana e Triunfo, a gente conseguiu chamar muita gente da lista de espera, por exemplo. Uhum. Aqui Jaboatão já foi mais concorrido, né? Então, teve muita gente se inscrevendo, já foi mais difícil chamar quem não estava nesse público prioritário, porque se eram os 30 ali gestores, eles seriam selecionados. Perfeito. Que bom. Esse curso, né, basicamente, né, é voltado exclusivamente para a gestão de escolas públicas ou também profissionais que sejam de instituições privadas poderia fazer o conteúdo programático, ele é muito mais focado no gestor público ou, de uma forma geral, gestão escolar, ela pode ser trabalhada com enfoque para o público e para o privado. Dentro do projeto dele, como ele está nesse guarda-chuva Sim, do PENAP, né, as disciplinas são muito focadas em público. Então, você vai ter disciplina de planejamento financeiro, muito pensando na licitação. Você vai ter certo. disciplina de prestação de contas, muito focada ali nos tribunais Sim, de nos tribunais de contas e contas, etc. a exigência. Não se impede que um gestor de escola privada faça, mas assim, a natureza das disciplinas vai sempre puxar Mais para o para o público. público, né? Porque justamente são as dores que um diretor de escola tem. Então, na Uhum, hora que ele virou ordenador de despesa ali, que ele está com receio de como é que ele vai usar aquele recurso, como é que ele vai fazer perfeito. aquela gestão pública, ele vai ter essa base aqui na especialização da gente. Ah, legal. Eu digo isso porque a gente sabe que essa é uma demanda que ela não é só recorrente para o público, né? O privado também, Sim, sim, sim. né? Tem muitas pessoas, eu conheço algumas, que pelo fato de ter a formação acadêmica, ter feito um curso de pedagogia ou licenciatura, né? Sim, sim. E queira, né, empreender neste segmento Sim, escolar, abre uma sim, escola. Isso é uma sim, escolinha de ensino, né, maternal, sim, 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 sim. infantil, né, ensino fundamental, tal, porque acha que é uma forma de melhorar a renda, enfim. Claro, claro. Mas não tem a menor ideia, né, de como isso, né, Sim, como é a sim. regência disso. Claro, a Secretaria de Educação, ela rege instituição, eu não diria que administrativamente, mas institucionalmente ela dá as diretrizes para as privadas também, Sim, mas sim. o dia a dia, claro, é diferente da pública, sem a menor sombra de dúvida. E Sim. tem muita gente que não tem, né, Exato, essa expertise desse processo da gestão, que não é fácil. A gente exato. sabe perfeitamente Exato. que o grau de exigência é muito grande, É, e- principalmente no trato,
né, com a questão financeira, no Sim, trato sim. com gestão de pessoas, Sim, né, sim, que sim, é sim. o grande gargalo. Eu costumo dizer sempre aos meus alunos que em qualquer processo hoje em dia de melhoria das organizações, o grande gargalo é gestão de pessoas. Sim, sim, Claro, a sim. parte financeira é um elemento fundamental, Claro. mas o dia a dia é o trato com a Sim, gestão, sim. não é? Sim, sim. É, Bom, aí falamos um pouco sobre essa parte de introdução. E aí, como é que é essa grade, professor, do curso de gestão escolar? Né? Ela está dividida em módulo, como é que está aí na estrutura do curso? Ela está muito diferente hoje do que foi proposto no início do curso? Sim, sim, perfeito. Eu acho que entendendo a grade também dá para até entender o perfil, por exemplo, de algum gestor de escola privada que possa ter interesse, né, nessa linha, né? Eu vou pegar aqui só também a colinha, porque Fica à vontade. são 12 disciplinas. Aham. Todas elas começam sempre com aquela introdução ao EAD, porque é um Sim, nivelamento sim, necessário, né? Assim, sim. você tem públicos de diversas formações, gente que se formou há pouco tempo, gente que está há algum Há tempo sem mais tempo. estudar, talvez algumas pessoas que nunca tiveram experiência com EAD. Então, Sim, essa de introdução ao EAD é sempre importante para poder nivelar. isso. Mas aí ela tem um núcleo básico, que é um núcleo que inclusive se repete em todas as especializações do PENAP. Então, tanto a gestão pública municipal, gestão de saúde e a gestão pública mais geral, elas Uhum. têm essas 6 disciplinas que são iguais em todas e Certo, depois 6 que são específicas, né? E as 6 que são iguais são justamente a introdução ao EAD, certo. política e sociedade, Hum, gestão pública, políticas públicas, ótimo. metodologia da pesquisa e o TCC. Certo. E aí, dentro disso, essa é a base, digamos assim, a caixa de ferramentas básica de gestão pública para ela ter o embasamento do nivelamento. Desculpe lhe interromper. Sim. A metodologia fica clara, até porque é a obrigatoriedade para o fechamento do curso a apresentação de um trabalho final, de conclusão. Esse TCC inicial seria o quê? Seria para já orientar os alunos na perspectiva dele pensar ou começar a pensar num título de um trabalho que ele já queira começar desde já a desenvolver, alguma coisa nesse sentido? Isso. Para ele entender um pouquinho quais são as áreas temáticas ali, né, que ele Sim, consegue trabalhar certo. e já começar a vislumbrar o que é que ele poderia aplicar. Como a gente está numa especialização, né, um curso lato sensu, Sim, diferente de um mestrado e sim, doutorado, a gente sim, tem uma preocupação com a aplicação. certo. E a própria natureza da UPE, da UAB, da CAPES, né, a gente tem a preocupação com a localização. Então, os Perfeito. problemas, por exemplo, de uma escola em Sertânia e em Triunfo, provavelmente você vai ter algumas similaridades, mas Não vão ter problemas necessariamente. muito diferentes aqui de uma escola em Jabotão dos Guararapes. Certo. Você tem questões de transporte, questão de Sim, tipo de público, sim, etc., sim. para ele poder já ir pensando como é que ele vai fazer isso na realidade dele ali, Certo. dentro desse Na TCC, aplicabilidade, né? Efetiva, né? na aplicabilidade. Legal. E aí, as outras 6, que seriam um módulo específico aqui da gestão escolar, uma e aí não poderia deixar de ser, né, o projeto pedagógico na gestão escolar, como é Certo. que esse projeto da escola pode ser utilizado para a gestão, planejamento financeiro e patrimonial, que é um dos principais gargalos, Sim. elaboração e avaliação de projetos, gestão de pessoas, como eu falei já contigo, Importante, importante. processos administrativos e prestação de contas, e legislação e sistemas de avaliação, que é que a escola tem que estar preocupada em Sim, relação a isso, né? sim. Então, é um foco muito específico ali, acho que nos principais desafios de um gestor, né? Como é que ele vai lidar com pessoas, legislação, prestação de contas, projetos, e as outras temáticas aqui dentro. Então, essas seriam as 12 disciplinas e, ao final, ele também vai ter uma orientação com o professor para construir o TCC dele, né? Certo. Na primeira turma, a maneira como estava planejada lá o projeto inicial, eram 6 meses de orientação. Só que a gente viu que era muito pouco para ele poder conseguir desenvolver de fato. Perfeito. E principalmente que a gente pegou um período ali que virou ano, né? Uhum. Então o mês de janeiro já é um mês mais complicado, O finalzinho de pessoal de dezembro ali férias. é difícil. Então a gente conseguiu estender isso daqui para um ano. Então, desde a metade das disciplinas ali, ele já vai ter um orientador junto com ele para montar uma proposta, montar um projeto. Perfeito. E aí vai ter um ano ao todo para poder fazer essa Produção. análise desse caso ou dessa proposta de intervenção do que é que daria para melhorar na escola dele. Uhum.
Ah, legal, legal, muito bom. Houve de uma certa forma, uma mudança, algumas alterações da grade inicial para a grade que hoje está sendo ofertada. Sim, 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 com certeza, com certeza. Legal. Bom, na elaboração, né, do trabalho, né, de conclusão, né, os alunos precisam, né, apresentar um trabalho, né, já focado em uma realidade de um estudo de caso. Como é que Sim. vocês trabalham, né? Como foi abordado agora por você? É, entender, aumentando um pouco o espaço de tempo para uma orientação, procurando fazer com que esse aluno já desenvolva um trabalho com vistas a atender uma realidade local. Essa preocupação, ela permeia todo o decorrer do curso para que o aluno se sinta, digamos assim, eu não diria cobrado, mas ciente, né, Sim, de sim, que essa deve ser a tônica do sim, trabalho final. sem dúvida, sem dúvida. Pronto, uma coisa que eu acho que é importante a gente também ressaltar, eu sei que já é o modelo normal dos cursos EAD aqui na universidade, mas a gente segue o mesmo padrão, né, que é Certo. colocado pela DED. As disciplinas elas têm os fóruns e a webquest. Sim, E aí nesses fóruns a gente sempre conversa com os professores assim, vamos tentar fazer uma discussão dos temas, naturalmente, mas sempre tenta puxar para aquela região perfeito. que o polo está ofertando, né? Como é que é isso aqui em Gravatá? Como é que é isso aqui em Palmares? Para que essa discussão sempre permeie ali o Uhum. aspecto local. Certo. E as webquests, a gente tenta fazer ali grupos que são do mesmo polo, porque às vezes fica um networking interessante. Uhum. Então, a vida do diretor da escola é muito, às vezes, presa na própria escola, né? Então, ele não tem outro diretor para conversar, não consegue fazer esse momento. Então, a WebQuest, como é um trabalho em grupo, a gente, não, vamos fazer um grupo ali de cada polo, que ele Sim. tenta fazer um networking ali local, né? Então, 5 escolas de Triunfo, de Fiquem Jaboatão. próximas. Ou próximas ou não necessariamente próximas. Não Ou seja, de necessariamente polos que sejam, digamos assim, o polo de Afrânio com o de Petrolina, pela proximidade, não pode sei. ser, Porque eu pode estou ser. falando isso em função da realidade local. A realidade de Isso, Afrânio isso. e Petrolina pode ser uma realidade bem diferente, Jaboatão, Gravatá, Sim, não sim, sim, sei, não sim. sei. Perfeito. Pronto. E como uma coisa que tu falou agora também, quando eu falo esses polos aqui, eles são o centro, né? O aluno, na verdade, não necessariamente é daquela Sim, cidade. sim, Ele está num raio ali de 100 quilômetros daquela cidade, então eu tenho. justamente, justamente. Vou ter um diretor aqui do Recife, de Jaboatão, do Cabo de Santo Agostinho. Certo. Eles conseguem ter esse grupo ali, até para trocar algumas figurinhas, às vezes Sim. um dia a dia prático, né? Como é que você conseguiu resolver isso Isso, aqui na isso, SAD, na Secretaria de isso, Educação? Ah, isso. deu para resolver dessa forma, Perfeito. funciona bem. E aí no TCC, ele acaba desaguando, de certa forma, em toda essa didática que a gente vem trabalhando nas disciplinas. Então ele já vai sempre pensando aqui, ó, o que é que eu vou analisar na minha escola, prioritariamente. Então a gente quer saber o que é o caso da escola, para a gente poder dar visibilidade a determinados desafios e dores, e também dar visibilidade aos nossos casos de sucesso, né? Que a gente gosta muito de administração e que são úteis, né? Poxa, às vezes o pessoal lá de Triunfo ou de Sertânia conseguiu uma resolução aqui para um determinado Que se desafio ajusta, que se aplica, né? se aplica a outra realidade. É um caso de sucesso interessante. O próprio MEC, ele acompanhou muito de perto essa turma piloto, e eles têm um aplicativo do Clique Escola, que é um aplicativo focado nos diretores, onde o diretor coloca dados de projetos, de ações que a escola está fazendo ali Ah, e tá. ajuda a divulgar esses casos de sucesso. É bem interessante. E dá alguma mentoria para aqueles gestores que estão com alguma dificuldade? Por exemplo, sei lá, eu sou gestor de uma unidade em Primavera, sei lá, no interior Certo, dessa aí, certo. tal. E aí coloquei lá uns projetos, coloquei algumas questões, tal, e de repente eu estou com alguma dificuldade no encaminhamento de tal projeto. Esse aplicativo do MEC tem, né, esse suporte para dar essa mentoria em termos de orientação para esse gestor, alguma coisa nesse sentido? No Clique Escola, né, que seria esse aplicativo, ele é mais um aplicativo de publicizar. Ah, tá. Então, ele reúne dados, por exemplo, do censo escolar, que ele pega automaticamente, Entendo. junto com dados que o diretor vai ali complementar sobre sua escola, né? Então, ele acaba sendo muito utilizado para o cidadão comum. Tipo, tem
uma pessoa, uma criança que quer fazer alguma escola lá em Primavera. Então, Certo. ela consegue pesquisar e ela saber exatamente como é que essa escola funciona. Vão ter todos os dados do censo em relação à infraestrutura, número de alunos, professores e também o que o diretor lá colocou sobre aquela escola. Então, você consegue conhecer um pouquinho mais. A parte da mentoria que tu está falando, talvez a gente consiga fazer algo similar na orientação do TCC, né? Sim. Então, o aluno vai trazer ali um desafio, por exemplo, ele vai trazer um desafio de planejamento financeiro. Então, a professora Juliana, a professora Natália, que estão orientando o TCC, eles conseguem fazer isso. Ele traz um desafio mais de legislação, o professor Venceslau, que é da área do direito, consegue montar ali e orientar um TCC naquela linha, né? Então, acaba que o aplicativo em si, ele não até onde eu acompanhei, ele não traz isso. Ele é mais uma questão De registro. de registro, né, de publicização, mas na especialização a gente vai um pouco nessa linha. Ah, ótimo, ótimo. É, Bom, existe, professor, alguma estatística que tenha o registro do corpo docente, né, mostrando a formação, né? Eu sei que ao se candidatar para uma vaga numa especialização dessa natureza, é claro que você está ali tendo que informar a sua Sim, formação e teu látis, todas as... Mas ali dentro do curso, por exemplo, né, tem mostrando, né, as formações, se tem algum gestor que esteja participando, esteja como aluno desse curso. Pelo que eu entendi da nossa conversa, a rigor, a preferência ou a prioridade é para pessoas que estão no exercício efetivo do cargo de gestor. sim, sim, Então, sim. talvez 80, sei lá, não sei. Em É, termos percentuais, talvez 80% do seu público hoje, sim, enquanto sim, sim. aluno, seja gestor escolar, Sim, sem sim. essa formação específica, mas sejam já gestores, já estejam Sim, no sim. exercício da função, é isso. Sim, sim. A primeira turma a gente não teve muita flexibilidade, então era 100%, né? Ah, certo. Todos os que estavam eram gestores. Na segunda, que a gente conseguiu flexibilizar um pouco mais, mas ainda assim a procura do gestor escolar é muito grande, né? Então, eu acho que gira em torno disso que você falou. 80, um pouquinho mais de 80% já estão atuando ali como gestores escolares. Ah, que legal, que legal. Só complementando, eu acho que depois desse gestor escolar, o maior grupo que eu teria ali são professores da escola. Então, ele é Sim, professor daquela escola pública do estado ou do município. Ele não é ainda gestor escolar, mas ele pensa: não, eu queria no futuro me candidatar, então quero me preparar, quero poder ter essa especialização. Às vezes, num processo seletivo do município, essa própria especialização pode ajudar ele, né, numa pontuação dessa seleção. isso. Então, ele já está se organizando para poder fazer isso. Eu me lembro que acho que foi no governo de um governante, né, do estado, era governador há uma época atrás, que um dos critérios, porque se discutia muito, o sindicato dos professores discutia muito isso, a indicação para a gestão escolar a nível estadual, não a nível municipal, mas a nível Sim, sim. estadual, o sindicato dos professores batia muito no governo do estado, dizendo que era importante que para haver a indicação, esse profissional não fosse um profissional apenas indicado, né? Sim, sim. Mas sim fosse um professor com as qualificações, os pré-requisitos e um curso de gestão, Sim, 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 né? sim. E aí isso passou a vigorar durante um bom tempo e depois mudanças de governo a nível estadual fizeram com que esse acordo, essa definição, ela deixasse de existir. E Sim, aí sim. a gente, com certeza, ainda encontra, né, alguns profissionais que exercem a função sem ter essa formação. E Sim, realmente sim. é muito prejudicial. Sim, Né? sim, Eu sim. já convivi de perto alguns momentos e vi o quanto isso era difícil. Então você Sim, tinha uma pessoa que poderia ser muito bem, assim, intencionada, muito bem intencionada para gerir, para fazer, mas não tinha absolutamente nenhuma aptidão. sim, Né? sim, Muitas sim. vezes até mesmo a aptidão no que diz respeito à gestão de pessoas, Sim, que sim. a gente sabe da importância, da necessidade,
mas não tinha aptidão financeira, da administração financeira, Sim, da prestação de contas. Muitas sim, vezes quem sim. fazia as prestações de contas, quem faz, em alguns casos, é a secretária da escola, porque tem anos de experiência e faz no lugar do gestor. Sim, Ele só sim, sim. faz assinar. Então, essa é uma preocupação. Eu acho que isso deveria, né, ou de uma certa forma, deveria perpetuar daqui para frente, né, no governo do estado, na prefeitura, né, numa escola também a nível federal, porque aí a gente estaria efetivamente com uma pessoa qualificada para o exercício de uma função tão importante, Perfeito, né? perfeito. Não é só você administrar o patrimônio físico, não é só você se relacionar bem com o professor, que eu acho que, Sim, sim. claro, isso é necessário, é fundamental, mas também tem a visão do todo do conjunto. Sim, e o próprio gestor escolar, ele quer, assim, ele quer e ele sabe que ele precisa de uma formação dessa, né? A própria criação, como a gente estava falando, veio de uma demanda das escolas, né, da Sim, Secretaria de sim, Educação. Eles sim, sim. pediram ao MEC que existisse essa Perfeito. especialização para poder auxiliar ele ali, porque ele quer prestar Um bom um serviço. bom serviço, mas ele precisa da preparação, do conhecimento para poder fazer isso, né? E ainda tem, professor, ainda tem um outro agravante, que legalmente, acho que o professor de Direito pode reforçar isso, legalmente, inclusive, ele responde, Sim, depois do exercício da função, mais 5 anos, sim, por sim, sim. algum processo, né, que porventura seja investigado pelo Tribunal de Contas, Sim, né, sim, do sim. Estado, né, ou da União, por alguma coisa que ele tenha feito de forma irregular. Sim, Veja, sim, sim. é uma responsabilidade enorme que Exato. você assume, não só administrativa, mas legal também. Sim, 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 sim. Então, Ser ordenador de despesas é não é uma fácil. tarefa. Quanto tempo, né, a UPE está na oferta desse curso? Aqui começou em A gente começou em final de 2023. 23. Embora o PPC tenha sido criado em 2020, Sim, sim, mas a CAP só autorizou a primeira turma a começar em 2023. 23. Teve um tempinho aqui para esse início efetivo, né? Se ajustar, se programar. Mas aí, a partir desse ano, agora 25, não só a UPE, né? Diversas universidades elas estão rodando já esse projeto, esse PPC novo, inclusive, que a gente auxiliou aí no aperfeiçoamento dele. Sim. E aí a gente já está com, acho que a nível Brasil, se eu não me engano, 5.000 vagas. Então, você tem diversas universidades aí ofertando essa especialização agora. Vocês têm recebido, aqui na universidade, eu não sei, você ou o professor Renato, tem recebido algum contato de outras unidades do Brasil, procurando saber sobre a experiência? Sim, sim. Pronto, bom tu comentar. A gente recebe assim, sempre, né? Como foi o piloto, aí todo mundo quer saber como é que Justamente. foi, tirar alguma dúvida, etc. A gente já teve desde do Rio Grande do Sul até aqui Alagoas do lado, né? Entrando em contato com a gente para poder trocar boas práticas. E ano passado a gente fez um encontro, a gente sediou aqui no Recife, lá na FECAP, Sim, o Encontro Nacional do PENAP como um todo. sim, sim. Então, tanto a gestão escolar, a saúde, o bacharelado, etc., diversas universidades vieram para cá para a gente poder debater sobre esses cursos e trocar também essas figurinhas aí em relação ao que é que estava funcionando. Claro que cada mesa teve ali seu foco, né? O pessoal da Federal Fluminense focou no bacharelado, a gente focou aqui na especialização em gestão escolar, a Fiocruz com a saúde e o pessoal da Federal do Amapá com a gestão pública municipal. Então foi uma troca bem Que interessante. bom. Diversas outras universidades vieram conversar, a gente conseguiu fazer mesas aqui interessantes para Ótimo. poder E debater o em pessoal relação. da CAPES e do MEC também presente, né? Isso, exatamente, perfeito. Que bom, que bom. Durante esse período, né, alguns dos trabalhos que foram apresentados, né, dos TCCs, foram colocados em prática e foram objeto de análise do curso. Como é que foi isso? Tem algum registro sobre isso? A gente está bem recente, na verdade. É. Eles já terminaram os TCCs, mas a gente está naquela fase de avaliação Ah, os dois tá. Sim, avaliadores, certo. né? Está terminando Tá, essa certo. semana, inclusive, os TCCs. Mas assim, Já estão em apresentação. isso, isso. Certo. Extraoficialmente tem vários resultados interessantes assim de análise de casos, de casos de sucesso. A gente está só fechando essas Sim. avaliações, né, para poder montar aí e fazer uma divulgação. Inclusive a gente tem um intuito de a gente fazer um livro com os principais TCCs Ótimo. ali, os Ótimo. casos de maior destaque ali de cada polo, para a gente poder também publicizar esses trabalhos deles
e mostrar essa diversidade, né? Como é que é lá em Afrânio, como é que é aqui em Jaboatão, como é que é em Sertânia, Surubim e por aí vai. Inclusive numa perspectiva, né, de num evento, por exemplo, como esse que houve agora, eu até participei alguns nos 2 dias lá na FECAP, de apresentação, né? Então, Sim, o sim, curso sim. de gestão escolar está trazendo alguns cases de sucesso, Sim, né? sim, No sim. polo A, B e C. Aí vai lá o aluno, eu acho que para ele seria interessantíssimo Sem poder ter dúvida. a oportunidade de apresentar o TCC dele, Sim. mostrando, né, o sucesso daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele está colocando em prática e o pessoal tomar ciência, né? Que eu acho que o que Sim, mais falta para a gente realmente no serviço público é caso de sucesso, né? sim, A sim. gente tem um investimento muito alto em diversos aspectos e termina muitas vezes até não logrando muito êxito, né? E Sim, sim. investimento alto. Bom, e aí, dentro da nossa conversa de hoje, né, só finalizando aqui, existem algumas mudanças na estrutura do curso para as novas turmas? Como é que está se pensando aí Sim, sim. para as novas turmas? O que é que está se pensando em alteração? Seja ela de grade, seja ela no formato de abordagem, não sei. Certo, certo. Em relação às grades, a gente teve alguma atualização ali de inventário, por exemplo, gestão de pessoas, como tu comentou, né? Foi uma das sugestões dos próprios alunos, Sim, a gente dar um enfoque maior em gestão de conflitos, por exemplo, sim. que é uma coisa que o gestor escolar tem que lidar bastante, né? Tem que saber 24 horas. como é que ele vai lidar com isso. Mas a grade da disciplina a gente não propôs nenhuma alteração, porque já foi uma grade assim bem pensada por 5 outras universidades, né, que se debruçaram sobre isso. Certo. A gente fez alguns ajustes assim mais específicos de cada disciplina. Então, disciplinas ali de políticas públicas, a gente poder tratar um pouco mais sobre a acessibilidade de uma maneira geral, Sim. para que a escola também tem que ter uma preocupação em relação Certo. a isso, né? Certo. E o TCC, como eu tinha comentado, né, 6 meses foi um período muito corrido, e a depender da época do ano que esses 6 meses caem, era muito complicado Uhum. da gente deixar nesse período. Então, um ano, a gente espera agora que o pessoal tenha mais tempo, tenha um é, maior exposição, né, ao orientador, para poder também trabalhar algumas temáticas e poder mergulhar e mostrar melhor o caso ali que ele está querendo trabalhar. Ou, se for viável, propor ali e implementar alguma modificação, né, alguma intervenção na escola. Isso seria bem interessante porque já deixa ali um legado da própria Do especialização trabalho dele. para a região. Por mais que ele não dê continuidade à gestão, isso Sim, ocorre, naturalmente tem um tempo aí de mandato, né, digamos assim, sim. mas ele deixou um registro ali positivo para a instituição, para a comunidade, para a região. Qual é a carga horária do curso como um todo, incluindo aí todo o trabalho de acompanhamento do TCC? São 360 horas. 360, 60 horas, a isso. base. A base é da especialização mesmo. Então, a gente tem aqui aulas que elas acontecem quinzenais com os professores, né? Sempre aos sábados pela manhã. Esse é o horário que funcionou melhor para a maior parte da turma, né? Que a gente até tentou pensar em fazer noturno, mas tem muita escola que ela tem Que funciona à noite. que Tem um funciona à terceiro noite, né? turno. Com a EJA, Isso. com ensino O técnico, técnico, alguma coisa nesse sentido. Então não era um horário para melhor indicado. melhor indicado para a maioria. Uhum. Então sábado a gente faz sempre nos sábados, quinzenalmente, a não ser que tenha algum feriado, né? Como vai ter feriado semana que vem. Então Sim. a gente puxa 2 sábados próximos, né? Uhum. Mas a gente sempre tenta fazer ele quinzenalmente para manter um ritmo de acompanhamento, né? O EAD, ele tem essa vantagem de dar uma liberdade, só que às vezes a liberdade pode ser um problema, né? Se você não Sei tem um ritmo, perfeitamente. se Você você não tem deixa. um ritmo ali de acompanhamento, acaba que fica muito para Eu data costumo dizer que é limite. uma quebra de paradigma muito forte, né? A gente que sempre teve a formação da gente no presencial Sim, e sempre se motiva ou é instigado a fazer porque você tem a obrigatoriedade de estar sim, sim, presente, né? E o EAD não. Ou você cria uma metodologia, um mecanismo de estudo, sim, né? sim, E uma regra sim. para poder cumprir as atividades, ou então você realmente perde, né, todo o decorrer. Principalmente porque são atividades que muitas vezes não tem mais a volta. Depois que
trava o sistema, que você não pode mais entregar, acabou-se. Sim, Né? E o pessoal não está ainda acostumado, né? Quem sim, sabe as gerações futuras vão ter uma noção diferente, né, em relação a esse paradigma já instituído, né? A gente tenta assim montar e aí seguindo o que a própria DED já traz para a gente, né, com a equipe de tutoria, Sim, aquele pessoal para estar acompanhando, né? isso, Então, isso. tanto presencialmente lá na ponta, né, tem os polos, Tutor presencial, tem um coordenador de polo, assistente a isso, docente, a gente isso. também tem os tutores que fazem ali o grupo de WhatsApp, né? É, é. No começo eu ficava meio receoso do grupo de WhatsApp para o pessoal não confundir, achar que ali é o ambiente virtual, né? Sim, Não, sim. pessoal, aqui o ambiente é o nosso Moodle, você tem que entrar lá, manda por lá, acessa lá, né? Mas para Ali é o comunicação. institucional. Para comunicação informal, usa o Zap. Isso, isso. Mas aí o Zap ajuda muito no É, lembrete, ajuda muito no isso, acompanhamento, isso. na hora que você quer passar alguma mensagem mais rápida, é indiscutível. Não tem muito como fugir do Zap. E aí o pessoal tem um grupo que fica acompanhando os alunos, Uhum. só tendo esse cuidado de, ó, não Sim, vai mandar trabalho pelo sim, WhatsApp, sim, sim. vamos acessar por Na lá pelo ambiente, né? plataforma. Isso. Perfeito. Professor, mais alguma coisa que você gostaria de colocar em relação ao curso de gestão escolar, que eu acho que é de fundamental importância, tanto quanto os outros que estão sendo ofertados, né, pelo PENAP, saúde, gestão pública, né, e o outro que é deixa eu ver aqui, gestão pública municipal, né, gestão em saúde e o gestão pública especificamente. Qual outra informação você acha que seria interessante trazer aqui para o nosso Fala OPE? Pronto, eu acho que como a demanda acaba sendo bem alta, né? E aí, infelizmente, a gente não conseguiu repetir o modelo da turma original dos 15 polos de uma vez. Sim. Tem muito polo que vem perguntar quando é que vai abrir, etc, né? Então a gente já está com Jaboatão, Gravatá, Palmares, Sertânia e Triunfo. Mas ano que vem a gente já está com a turma confirmada, né? Então, quando a gente mandou o edital lá para a CAPES, eles já aprovaram a segunda e a terceira turma. Uhum. Então, em agosto a gente já vai começar uma turma nova. Então, provavelmente ali maio do ano que vem a gente já vai ter uma nova seleção. Então, quem eventualmente não pôde fazer as duas primeiras, no comecinho do ano que vem, a gente já vai estar selecionando outra turma. E são 150 vagas, né? Então, Todas para esses 5 polos. isso. Só. Para o ano que vem a gente já vai mudar os polos para poder dar oportunidade a outros. Então já vai ser, não vão ser mais esses 5. A gente já vai ter ano que vem a Ah, Frânio, vai acrescentar. Além dos 5, ou vai haver uma mudança? vai haver uma Ah, mudança, tá, vai haver tá uma certo. mudança. Ok. Esse ano foram 5, ano que Certo. vem serão outros 5, né? Ah, tá, Para que a certo. gente possa rodar Ah, tá. em Entendi. polos Entendi, diferentes. entendi. Aí ano que vem a gente já vai para Afrânio, Floresta, Uricuri, Santa Cruz e Tabira. Então a gente vai dar um enfoque Esse lá. outro enfoque. E aí, a nossa lógica, por que que a gente escolheu esses 5 esse ano, os outros 5 ano que vem? A gente foi muito pela procura que teve na turma piloto. Sim, sim. Então, a gente conseguiu ver os 15 ali, então deu para ver mais ou menos qual que era a demanda, né, naquele momento. E com Perfeito. base nisso, a gente ajudou a priorizar. Então, eu tenho 15, vou passar para 5 só, vou nos 5 que mais tinham procura. Perfeito. Depois nos 5 sequentes e a gente espera que tenha uma terceira e uma quarta para a gente poder rodar os outros polos e começar a repetir novamente, Ah, né? legal. Aqui. Ótimo. Professor, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em vir conversar conosco aqui no Falo PE. Eu acho que eu pretendo também conversar com outros coordenadores dos outros cursos também. Eu acho que é importante a gente divulgar de forma maciça, né, esse curso que é de extrema importância, como eu já lhe disse desde o início. Eu acho que a gente precisa reforçar, sim, essa área de gestão escolar, é preciso, e lhe dizer que estamos à disposição aqui, né, aqui na DED, através do programa Fala OPE, para outras informações que julgar importante, necessária, que quiser trazer, inclusive, se houver interesse, algum aluno, né, egresso para falar do curso, enfim, as portas aqui da DED e daqui do nosso programa estão à sua disposição para qualquer uma outra oportunidade que você julgar interessante, né, fazer alguma publicidade. Então, Perfeito. fique à vontade, mais uma vez lhe agradeço pela participação
pelas informações que foram prestadas e vamos em frente. Tem muita coisa aí para se trabalhar. Perfeito. Forte abraço. Eu que Muito obrigado. agradeço.